Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Chegando aqui para mais uma aula. O nosso tema hoje é fatores climáticos. Então, nós vamos entender, conhecer alguns fatores que podem influenciar, interferir nos climas de alguma forma, tornando esses climas aí ou mais chuvosos, ou mais secos, ou mais frios, ou mais quentes, enfim, depende do fator que vai atuar. Mas antes de iniciar, eu quero deixar aqui uma coisa bem clara. Existem os elementos do clima e os fatores do clima. Cuidado para não confundir. Elementos do clima, como o próprio nome já diz, eles são do clima. Eles fazem parte, eles são parte do clima. Então, são eles a umidade, que é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. As regiões desertas, por exemplo, a umidade é lá embaixo. Já as regiões mais chuvosas, por exemplo, a umidade é muito elevada. Um segundo elemento aí é a pressão atmosférica, que é o peso do ar. Então, as áreas mais rebaixadas do relevo da Terra, geralmente a pressão é maior. Por quê? Por causa da força da gravidade, né? Já nas elevadas montanhas do relevo terrestre, o ar é mais rarefeito, né? Então, a pressão, o peso do ar é menor. Um terceiro elemento aí é a radiação solar, que é o calor, né, produzido pelo Sol e recebido pela Terra. E um outro elemento é a temperatura, que é justamente a quantidade de calor presente na atmosfera, tá? E os fatores do clima, olha só, são os que interferem de alguma forma, podendo modificá-los, né? Influenciá-los. São eles a latitude, a continentalidade, a maritimidade, o relevo, a vegetação, as massas de ar e as correntes marítimas. Na aula de hoje, nós iremos estudar a latitude, a continentalidade e a maritimidade. O restante dos fatores a gente vai ver na aula 2, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, começando aí por latitude, o fator latitude. Como a latitude ela pode influenciar, mudar de alguma forma, né? Os climas do mundo. Observem essa imagem. Aqui nós temos a representação do Sol e a representação da Terra. E percebam que os raios do Sol não atingem todas as áreas da Terra com a mesma intensidade. Algumas áreas são mais iluminadas, outras são menos iluminadas. Isso acontece por causa do eixo de inclinação da Terra e também, principalmente, por causa do próprio formato da Terra, né, gente? O formato arredondado, o formato geóide. Então, percebam essa área do meio, essa área que está na cor mais amarelada. Essa área, gente, é justamente a zona intertropical. Intertropical porque fica entre o trópico de Câncer, que está aqui, e o trópico de Capricórnio, que está aqui, olha. É uma área que fica próxima à linha do Equador, aqui, né? Que divide o mundo, é a Terra ao meio. E essa área é chamada uma área de baixa latitude. É uma área que é bem iluminada pelos raios do Sol. Percebam ó, que os raios do Sol eles atingem de forma direta, de forma intensa, essa região aqui do meio da Terra. Por isso que a maior parte dos climas aí são quentes, né? Então, por causa dessa iluminação, desse aquecimento maior. Já essas áreas aqui, olha, são as zonas polares, as zonas térmicas polares, né? Elas são chamadas áreas de alta latitude. Como vocês podem perceber nessa imagem, os raios do Sol chegam, só que de forma bem mais inclinada. Então, são regiões que não são muito iluminadas e aquecidas pelo Sol.
Por isso que os climas são extremamente frios, gelados, né? Os climas polares são muito frios, justamente por causa dessa ocorrência aí, né? Dessa pouca iluminação dos raios solares, ok? Já essas áreas aqui, olha, são as áreas intermediárias, né, que ficam entre a zona térmica intertropical e as zonas térmicas polares, tanto aqui ao norte como ao sul. As zonas temperadas, gente, elas são zonas de média latitude. Elas são iluminadas pelo sol, mas também os raios solares chegam de forma meio inclinados. Então, por isso elas apresentam climas aí mais frios, temperaturas mais baixas. E aquele clima, gente, em sua maior parte, que apresenta as 4 estações bem definidas. Então, verão, quente, inverno mais frio, primavera e outono com temperaturas mais amenas. Então, é a única zona em que dá para perceber mais claramente a diferença entre as estações do ano. Aqui na zona intertropical, não dá para perceber porque é quente o ano todo. Na zona polar, também não dá para perceber mudança de estação do ano bem, porque é gelado, frio quase a maior parte do ano. Então, nessas zonas aqui de média latitude é que dá para perceber melhor a mudança nas estações, tá? Então, resumindo, como a latitude influencia nos climas? As regiões de latitude baixa, ou seja, próximas à linha do Equador, elas são mais iluminadas, mais aquecidas pelo sol, por isso que apresentam climas mais quentes. Já as regiões de latitude média e alta são menos iluminadas, menos aquecidas, por isso que apresentam climas mais frios, temperaturas mais baixas. Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura, tá bom? É basicamente isso. Vamos seguindo agora para outro fator, que é o fator maritimidade. Gente, o nome já está dizendo. Maritimidade é a influência do mar. Então, as regiões, as cidades que ficam próximas ao mar, elas têm grande possibilidade de terem climas mais chuvosos por causa da umidade, do vapor de água que vem do oceano. E não é só isso, tem também a questão da amplitude térmica ser menor. Como é isso? A temperatura, gente, ela não vai variar muito aí no litoral. Por exemplo, você não vai ter um dia muito quente seguido de uma noite muito fria. Você não vai ter essa mudança de temperatura muito drástica, tá? Da mesma forma, você também não vai ter um verão muito quente e um inverno muito frio. Por quê? Por causa da influência do mar. Veja o que acontece. Durante o dia, você tem, né, a presença da luz do sol, que aquece, né? Então, dias quentes, embora tenha a brisa do mar também, que contribui para amenizar a temperatura. E à noite, quando deveria estar frio, porque não se tem a luz do sol, não está. Por quê? Porque o mar passa a noite inteira perdendo calor. Gente, a água no mar, a água, né, de um modo geral, ela acumula o calor, absorve bem lentamente. O mar passa o dia inteiro absorvendo o calor do sol, né? E à noite, ela passa a noite inteira perdendo esse calor. A água segura mais o calor do que a terra. Então, esse calor que fica sendo liberado pelo oceano a noite inteira é o que vai aquecer as regiões litorâneas. Por isso que você não vai ter aí noites muito frias por causa do calor liberado pelo mar, certo? Então é basicamente isso. Duas consequências principais que a maritimidade traz: climas mais chuvosos por causa da umidade do mar
e uma amplitude térmica menor, ou seja, uma menor variação da temperatura, tá certo? E continentalidade, gente, é o contrário de maritimidade. A continentalidade ela acontece no interior do continente, no interior aqui, nas áreas distantes do mar. Quais são as principais consequências aí da continentalidade? Primeiro é a ocorrência de climas mais secos, porque você não vai ter ali o mar do seu lado, né, fornecendo umidade, vapor de água. Então, geralmente, a ocorrência de climas mais secos. E uma segunda característica é uma amplitude térmica maior. É o contrário lá da maritimidade. Ou seja, uma amplitude térmica maior significa que as temperaturas elas vão variar mais entre dia e noite e também entre as estações do ano. Então, geralmente você tem um dia mais quente por causa da luz do sol, né, que aquece. E você tem uma noite mais fria no interior. Por quê? Porque você não tem ali o mar do seu lado, liberando o calor que acumulou durante o dia. Aí você pode questionar, mas e não tem a Terra? A Terra não absorve o calor? A Terra absorve o calor durante o dia rapidamente, mas ela também libera esse calor muito rapidamente. Então, cedo da noite, a Terra já tem se despedido do calor que acumulou durante o dia. Você não vai ter a Terra perdendo lentamente a noite inteira para te aquecer, tá? Por isso que geralmente as noites são mais frias e os dias são mais quentes, assim também como nas estações do ano, né? Também vai haver essa variação maior de temperatura, essa amplitude térmica maior, tá certo? Então, duas consequências aí da continentalidade: a ocorrência de climas mais secos e de uma amplitude térmica maior, uma maior variação de temperatura aí. É basicamente isso, minha gente. Nós temos uma atividade. Assistam essa aula quantas vezes forem necessário, porque quanto mais você rever, mais você compreende, mais você se torna especialista nesses assuntos aí, tá bom? Um abraço e bons estudos!